Bom dia, Jardim 2. Bom dia, famílias. Aqui é a professora Adriane. Hoje eu estou enviando todas as atividades que a gente tem para fazer durante essa semana. Aqui eu estou enviando 28 atividades. Isso inclui atividade para colorir, atividades de caligrafia. Olha, tudo aquilo que a gente vem estudando em sala de aula, que todas as crianças conseguem fazer perfeitamente. Perfeitamente. Todos eles estão em um nível muito acelerado, em um nível muito avançado, e eu fico muito orgulhosa em saber que a gente tem trabalhado juntos, tanto em sala de aula quanto em casa. As atividades de casa, eu notei que vem muito caprichada. Eu sempre converso com as crianças. Quem foi que ajudou você? Sempre tem um foi minha mãe, foi a minha irmã. Então, assim, saber que vocês estão participando desse processo é muito importante. Olha, eu tenho aqui para mostrar para vocês as letras cursivas, tanto maiúsculas quanto minúsculas. Que é a primeira atividade de hoje. Eu peço que as crianças façam somente de A até o U cursiva, para não ficar uma atividade pesada. E olha, isso aqui inclui a caligrafia e uma atividade para colorir, que a maioria deles gostam muito de colorir. Quem não quiser colorir, eu também nunca forço. Não, vamos colorir. Eu sempre arranjo mecanismos para que as crianças consigam e queiram colorir. Então aqui, olha, A de avião. E esse A aqui é o A cursivo. Por que elas precisam saber fazer esse A cursivo? Porque a gente já está se preparando para o primeiro ano. E o primeiro ano, eles vão variar entre a letra cursiva e a letra bastão. A letra bastão é essa aqui que a gente tem trabalhado desde o ano passado, desde o maternal que eles trabalham. Mas eu trabalho com eles desde o ano passado, né? Então, olhem aqui, A, E, I, O, U. Essas letras aqui eles podem conversar com vocês. Sempre tem lá na sala disponível para eles, no mural, que eles brincam. Na verdade, a gente fala que a gente brinca, mas eles nem percebem que eles estão estudando. Porque a aprendizagem é isso, não é? A gente pode fazer com que as crianças brinquem aprendendo. Que a ideia é isso, não é? Eles são crianças, têm entre 4 e 5 anos e é normal que todo mundo queira brincar. Se a gente pudesse brincar, a gente brincava também, né? Olha, essas aqui são as letras bastões. Mas, como todos eles conseguem caligrafar as letras bastões, a gente está alternando entre a letra bastão e a letra cursiva. Eu contei uma historinha para eles lá na sala de aula, que as vogais são as 5 amiguinhas. Então, assim, por que elas são 5 amiguinhas? Que elas sempre estarão juntas, quase sempre estarão juntas com uma consoante. Então, assim, a gente tem que fazer com que as crianças percebam que a aprendizagem, ela deve ocorrer de forma singela. Então, assim, só que nas 5 primeiras atividades que está indo, são as vogais letras cursivas. Olha, esse é o A. Eu sei que é um pouquinho difícil para quem está começando a caligrafar esse tipo de letra, mas eu sempre reforço em sala de aula. Por favor, façam do jeito de vocês, porque não tem como acertar se a gente não errar primeiro. Sempre digo isso. Faça do seu jeito, deixa a criança fazer do seu jeito. Quando eu vejo que ela não está conseguindo, tenho corrido em sala de aula de pegar na mão, de fazer ao lado para ela tentar. E isso sempre eles vêm melhorando, porque todos eles são muito esforçados, eles se cobram muito. E isso é muito bom. Olha, esse é o O. É bom, então, dá para perceber que eles não estão só brincando, eles estão brincando e estão aprendendo. Olha, essas são as vogais maiúsculas. Olha, A, E, I, O, U. E como é que eu faço essa questão do pareamento? Eu sempre faço as associações na sala de aula. Ah, de quê? Aí a gente fala de amor,
Tem alguns que repetem A de Alana, que é o nome da mamãe. Tem criança que faz de quê? A gente fala é de escola, é de escada, e a é de Edilene, é de Estela, e de quê? E de Ícaro, e de Isabelle, para que eles consigam perceber que as letras, as vogais, elas não estão soltas, que todas elas possuem um significado. E também temos as vogais cursivas minúsculas. A gente sempre leva isso para ele, esse material manipulável, porque é importante que as crianças consigam pegar, passar o dedinho. A gente também tem trabalhado com a massinha de modelar. Que a massinha de modelar é um recurso, não é? Não só para a criança brincar aleatoriamente. Tem como trazer os recursos pedagógicos associando a aprendizagem de uma maneira, sabe, sem ser dolorosa. A educação, gente, ela não precisa ser dolorosa. A gente tem como a gente brincar e aprender, muito fácil. Basta a gente trazer recursos da sala de aula, então recursos do dia a dia. Olha, por que eu faço esse material em EVA? Porque é um material fácil de comprar, um material fácil de fazer e um material que tem o tempo todo em sala de aula. Eu sempre falo, quando eu dou material para eles, eu falei, olha, passe o dedinho para conseguir entender, porque aqui não tem seta, o ideal seria ter setas nessas letrinhas, mas não. Sempre falo, olha a diferença, todas essas aqui são as vogais, eu sempre mostro para eles. Olha, por que é importante todos esses tipos de letras as crianças terem contato? Porque na leitura de mundo, quando eles começarem a ler, eles vão ter contato com todas essas letras. Então é importante que eles consigam reconhecer para que eles possam conseguir diferenciar. Assim, de acordo com a BNCC, que é o que rege o currículo da educação infantil, se vocês forem sentar para ler, vocês vão perceber que as letras cursivas, elas deverão prioritariamente ser inclusas no currículo do primeiro ano. Mas assim, eu tenho uma turma de Jardim 2 que eu acompanho desde o Jardim 1. Então são crianças que já atingiram o nível de coordenação motora máxima. Eles conseguem cortar, com pequenas dificuldades, eles conseguem rasgar papel e eles conseguem caligrafar. Consegue segurar o lápis da forma correta. Eu não digo da forma correta mas da forma que melhor ajuda a escrever. Então, assim, eu conheço os meus alunos e todos eles conseguem caligrafar todas essas letras. Claro, com pequenas dificuldades, porque isso é novo, mas isso a gente vai aparando e vai melhorando conforme o ano. A gente tem um ano inteirinho aí para trabalhar. Então, assim, eu sempre mostro para eles, olha, vamos tentar. E a primeira atividade, que são as 5 primeiras atividades, que é de A, E, I, O, U. Então, olha, elas só vão incluir as vogais cursivas. Sim, voltando ao assunto, por que a gente está colocando isso? Porque é uma turma, assim, é uma turma avançada, então eles conseguem. Então, assim, quanto mais cedo a gente conseguir introduzir a linha de raciocínio, a linha de aprendizagem, tudo melhor, porque tudo isso aqui é letramento. Então, assim, a forma visual é muito importante. As crianças conseguem perceber, as crianças conseguem avaliar isso de uma forma... Porque já houve pergunta, mas tudo isso aqui é A? Eu falei, sim, todas essas letras aqui são A's, olha. Minúsculo, A maiúsculo e o A em bastão. Esse A aqui, ele pode ser fechado, pode ficar sem esse espaço. Também pode, que ele é considerado um A maiúsculo cursivo. Porque eles vão ter contato com todas essas letras, então a gente tem que apresentar. E essas letras aqui, elas de acordo com a BNCC, obrigatoriamente ela vai ter que ser usada no primeiro ano. Mas no livro de linguagem das crianças, essas letras aqui já estão dispostas. Por quê? Porque é a introdução. Só ano que vem eles vão ter a obrigatoriedade de ter que usar. Mas eles têm que saber. Então, assim, quanto mais cedo a gente conseguir apresentar para eles o material, quanto mais cedo eles tiverem contato, fica muito mais fácil, porque eles conseguem fazer.
tanto na atividade de livro, nas atividades de sala de aula, eles têm feito. A mesma coisa é o nome. Todo mundo sabe fazer o nome em letra bastão. Essas aqui são as letras bastões. Todo mundo sabe fazer. Todos os alunos do Jardim 2 conseguem fazer. E a gente está desde o começo do ano, aos poucos, colocando a letra cursiva. E até alguns já conseguem parear do tamanho do caderno. E por isso eu estou enviando as 5 primeiras atividades, que são das vogais, na linha do caderno. Por quê? Até ano passado a gente trabalhava na folha de A4, na folha de chamequinho, não é? Porque assim tem que ser grande, porque é o início da coordenação motora. Mas eles já conseguem fazer. Olha, eles já conseguem fazer. E outra, eles vão começar a tirar do quadro. Então assim, é importante começar já usar a margem do caderno para que eles consigam entender. E a maioria faz direitinho, a maioria não, gente, todo mundo faz porque eu tenho passado atividade no caderno, não é, das famílias silábicas, que é a próxima aula, porque a primeira aula de hoje é sobre as vogais. E é importante que a família acompanhe, eu sempre digo em sala de aula, eu não sei fazer. Eu falei, se você sabe, sim, porque eu conheço os meus alunos, olha. Todo mundo sabe fazer. Olha, faça do seu jeito. Aqui, eu tomei a liberdade de deixar para eles cobrirem. Vai ter um outro momento que eles vão ter que fazer. Eu vou apresentar só o modelo e depois eles vão ter que fazer, sim. Vai ter. E eles conseguem fazer. Já foi atividade para casa em relação a isso, e eles conseguem associar perfeitamente. Olha, eu sempre pondero que uma atividade para caligrafar, outra para colorir, para fazer essa associação, porque eles gostam de colorir, eles pedem muito. Todo dia eles querem desenhar, todo dia eles querem pintar. Então, assim, é um ótimo recurso. Eu deixo, porque assim, eu sempre falo, depois de terminar a atividade, você vai poder pintar. Depois que você terminar a sua atividade, você vai poder fazer o que você quiser, brincar ou correr. Mas que fique bem claro que durante o currículo, para eles, a gente tem coisas a gente tem atividades para a gente cumprir. E eu tenho uma turma maravilhosa. Acho que vocês que são pais, vocês são melhor para falar melhor do que eu. Como eles gostam de aprender. Todos eles são uma turma assim, bem animada, uma turma que pergunta muito, e isso me deixa muito feliz, porque assim, quanto mais curiosa a criança a aprendizagem ela flui de maneira assim acelerada. E eu fico muito feliz quando me enche de pergunta. Geralmente eu consigo responder a todas, mas quando surge uma pergunta que eu não sei responder, eu sou bem sincera com eles. Eu digo, olha, eu não sei, mas eu vou procurar me informar para falar para você. Porque assim, é importante esse contato, essa conversa com as crianças, porque assim, quando chegar em casa, o pai, a mãe, o avô, o tio, a madrinha, como eles sempre falam, a Dinda, eles conversam, não é? Para saber como é que foi, que as crianças ficam 4 horas com a gente na escola, não é? Então, assim, a família fica muito... quer saber, né, o que foi que aconteceu. Então, é isso, gente. Qualquer dúvidas aqui, eu estou à disposição. É só me chamar. Eu vou enviar todas as atividades. Estão todas em PDF. Eu tomei a liberdade de colocar em modelo PDF para que quando vocês forem fazer a impressão, não desconfigure, para ficar certinho. Tentei aqui fazer uma coisa didática, uma coisa que não vai deixar as crianças cansadas, algo que vocês trabalham, né? Vocês precisam trabalhar, mesmo com toda essa crise, para que vocês consigam sentar com as crianças de vocês e consigam ter esse contato que a gente tem em sala de aula, tá? Muito obrigada. Tenho todos e todas um bom dia. Beijos, professora Adriane.